Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Olha, é o Jefferson Noronha passando aqui novamente. Hoje eu vou estar falando de uma coisa importante. Todas as coisas que eu tenho falado aqui é importante, né? Mas tem coisa que é mais importante, faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida corriqueira. Nós estamos vivenciando, se eu não preciso falar, momentos difíceis. País, assim de uma forma geral, o planeta inteiro, né? Brasil, São Paulo, eu sou da cidade de Sorocaba, né? A gente tem visto as pessoas, as famílias, os lares na sociedade, né? Assim, passando por muitas dificuldades, enfermidade de um lado, necessidade de outro lado, desemprego. Então, Deus tem me impulsionado a estar sempre aqui, né? Eu já criei, eu acredito, que eu já criei uma empatia com você, meu amigo, com você, minha amiga. Deus está sempre passando aqui para colocar uma palavra de edificação, uma reflexão, né, um pensamento, assim, é uma parte espiritual de nossas vidas, porque o ser humano é espiritual, né, nós temos que desenvolver esse lado espiritual nosso, que é a comunhão com Deus, e a gente precisa estar exercitando. E a gente precisa estar se relacionando. E para se relacionar com Deus, nada melhor que a oração. Eu queria falar sobre oração, uma reflexão. É o nome da minha reflexão, é Orando ao Pai Celestial. É, a Bíblia deixa bem claro, outro dia eu estava falando num dos meus vídeos, está lá no meu canal, que são todos filhos de Deus. Não são, não são todos filhos de Deus, são todos criação de Deus. Filho de Deus, a gente se afilia a Deus como Pai por intermédio de Jesus. Se você não acredita nas minhas palavras, pegue sua Bíblia, vá lá no Evangelho de João, capítulo 1, e você vai discorrer esse capítulo e vai ver que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Para mim e para você, não estou falando de religião, eu estou falando de palavra de Deus, de maneira de enxergar o mundo através da palavra de Deus. Então, para a gente se tornar filho de Deus, eu tenho que entregar a minha vida a Cristo. Cristo é Salvador, é Redentor, é Reconciliador. Então, para mim fazer parte da família de Deus e filho de Deus, eu tenho que entregar a minha vida a Cristo. É notório, está escrito na palavra de Deus, cristianismo na íntegra isso daí. Então, você entregou a sua vida a Cristo, então você tem um Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou discorrer alguma coisa aqui, está falando sobre a oração do Pai Nosso. E a oração nada mais é que a comunicação, falar, né? Colocar diante de Deus aquilo que nos aflige, que nos atribula, aquilo que pode nos dar força interior, e somente Deus, através de sua palavra, que alimenta a nossa alma, pode nos dar perspectiva, esperança. Então nós temos, o cristão tem essa esperança, né? Na palavra de Deus, tem a fé na palavra de Deus, que Deus está na frente, né? O salmista fala lá no Salmo 27, fala que Deus é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então o salmista falou, o salmista tinha Deus como Pai e como aquele que rege a vida dele. Então nós precisamos crer, confiar, nós temos que fazer aquilo que nos compete como ser humano, inserido na sociedade, mas nós precisamos buscar uma espiritualidade, gente. A gente precisa assim, tá mais próximo de Deus, não tá fácil. A gente está vendo aí, só você ligar a televisão, é só notícia ruim, notícia bombástica. Então, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, vamos invocar Ele enquanto está perto. Lá em Jeremias, no capítulo 33, está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos crer e confiar nesse Deus vivo e verdadeiro. Deus não é um vulto, é uma fumaça. Deus não é um ser que está lá em cima no céu pronto para nos punir. Não, Deus está estendendo a mão por intermédio de Jesus e querendo nos abençoar e fazer de nós família dele. Ele quer ser o nosso Pai Celestial. Há um desejo no coração de Deus que o reconhecemos como Pai. Por isso, então, ele criou a oração. Eu gosto da história de George Foreman. Todos os filhos dele chamavam-se Jorge.
Isso parece esquisito, né? Uma pergunta. Muito bem, quer seja esquisito, quer não, todos os filhos têm Jorge no nome. Isso é claro, pode ser explicado. Antes de tornar-se empresário, Jorge Foreman foi campeão mundial de boxe na categoria de peso pesado. Antes disso, foi uma criança que não sabia quem era seu pai, e é por isso que todos seus filhos têm Jorge no nome. Jorge Foreman diz que quer que os seus filhos sempre saibam quem era seu pai. Então eu estou falando para você nessa reflexão, falando de oração, falando de pai, e a gente precisa saber quem é o nosso pai, né? Eu tive o meu pai morto assim de uma maneira ruim, porque ele morreu, eu era criança ainda, mas eu soube quem era meu pai. Então é tão difícil a gente não saber quem é nosso pai. Então nessa reflexão Deus colocou você, meu amigo, você, minha amiga, você que está passando por um momento muito difícil. Deus quer ser seu pai. O pesquisador, o irmão, o amigo, o que eu devo fazer? A Bíblia é bem clara, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é por intermédio de Jesus Cristo que Deus nos recebe como filhos. Então, Deus como nosso pai, ele tem uma responsabilidade, ele tem um amor, ele tem um carinho, uma dedicação, um zelo especial pelas nossas vidas, assim como esse lutador aqui, o Jorge Foreman, eu lembro dele, ele se tornou um pastor, se não me falha a memória, batista, nos Estados Unidos. Então ele fez questão de colocar o nome dele em todos os filhos deles, para que os filhos deles soubessem que eram filho do Jorge Foreman. Assim Deus, por intermédio de Jesus, ele quer que você entregue a sua vida a ele. Chega, é muita canseira, muita tribulação, muita angústia, muita decepção. Sabe? Meu Deus, quanta aflição, quanta tribulação. Então, a gente nesse mundo, a gente vai ter aflição, vai ter adversidade, mas nós temos um pai que tem a responsabilidade, um pai amoroso, um pai zeloso, um pai misericordioso. Eu vou deixar um texto da Bíblia para você ler, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, é a oração do Pai Nosso, um texto conhecidíssimo. Acho que quase todos os cristãos, todas as pessoas que professam uma religião, conhecem a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, eu vou ler para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso. Se você não sabe orar, ore essa oração. Mas comece a orar, comece a buscar a Deus. Sabe, é tão bom a gente falar com Deus, a gente colocar, depositar na presença de Deus aquilo que nos angustia, que nos atribula. Eu tenho o costume de orar e na minha oração eu peço perdão para Deus dos meus pecados, porque eu reconheço que eu sou pecador e preciso que os meus pecados sejam perdoados. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu creio nessa promessa e pratico essa parte da Bíblia todo dia como cristão praticante. Então eu busco a Deus, eu entro na presença de Deus, eu agradeço a Deus por tudo, pela comida, pela bebida, pela família, pela casa, pela vida que tenho, né? Diante de uma sociedade que julga valores, eu não tenho uma vida perfeita, mas eu sou feliz dentro do contexto de vida com Deus, eu sou feliz com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa, com a vida simples que eu levo. Mas é uma vida abençoada que tem a presença de Deus dentro do meu lar. Então eu oro agradecendo a Deus. Depois da oração que eu faço agradecendo, eu faço uma oração intercessória. Eu apresento os meus parentes de sangue, os meus familiares, né? Eu apresento os meus vizinhos, eu apresento todos os meus amigos que eu me contextualizei, né? Até pouco tempo, agora a gente está um pouco afastado por causa da pandemia. A gente sempre se vê, às vezes, pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, mas são por esses que eu lembro, que trazem a memória, eu oro, intercedo, peço que Deus abençoe, né, de uma forma especial, né, trazendo paz para a família. Eu oro também pelos aqueles líderes cristãos que eu conheço na televisão, que eu acompanho, que faz parte da minha vida, mesmo que de maneira online, pela internet, né? Então eu oro, eu intercedo
Eu intercedo por todos aqueles, intercedo pelos presidentes da república, pelos políticos que estão aí, né? Os políticos são ser humano, né? São falhos, todo mundo é falho, né? Em Romanos 3:23 a Bíblia fala que todos pecaram. Então, proporção maior, proporção menor, estamos na categoria de pecadores, por isso que precisamos de um Salvador, de um reconciliador, que é Jesus Cristo. Então a oração é isso, a oração é falar com Deus, expor diante de Deus, é uma comunicação, uma comunhão, né? É uma forma de agradecer ao Criador por todas as coisas, né? Pelo sol, pela lua, pelo planeta, pela comida, pela bebida, pela vida, pelo oxigênio que estamos respirando. Então temos que ser gratos, buscar a presença de Deus, entregar, né? Nós vemos Jesus lá na agonia do Getsemane, ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas toda a vida, como homem Jesus estava falando isso, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O cristão precisa entender isso, que nas nossas vidas tem que ser feita a vontade de Deus. Então às vezes as igrejas ensinam métodos, aí, campanhas, para as pessoas buscar isso, buscar aquilo, fazer uma troca com Deus. E muitas das vezes Deus quer abençoar você, meu amigo, você, minha amiga, de outra maneira. A gente tem que buscar e ser um servo, um filho obediente a esse Pai celestial. Então vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus, vamos orar, apresentar a Deus. Sabe, tem hora que parece, a gente vê cada relato, cada situação de pessoas, né? Pessoas chegando ao ponto de se suicidar, né? Dar fim na vida, e não é isso que Deus quer. Né? Se Jesus veio para dar vida e vida com abundância, nós devemos nos apropriar dessa vida com abundância, mesmo vivenciando adversidade, momentos ruins, momento igual esse da pandemia. Não, nós vamos orar, buscar a presença de Deus, abrir o nosso coração. Lá em Jeremias 29:13 está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque a Deus de todo o vosso coração. A gente busca tanta coisa, né? A gente busca comida, bebida, trabalho, roupa, né? Automóvel, carro, moto, viagem, tanta coisa a gente busca. Vamos buscar a vontade de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Às vezes é isso que está faltando na sua vida. Você já bateu tanto a cabeça, meu amigo. É você, meu amigo, que eu estou falando com você, meu. Sabe, você já tentou de tudo. Parece que as coisas não engrenam na sua vida. Então, priorize a Deus, busque a Deus, que Deus traga calma, tranquilidade, paz ao seu coração. Deus tem paz para dar, mesmo em momentos de aflição, de tribulação, de angústia, de adversidade. Deus pode dar paz, colocar paz em nossas vidas. O que Deus quer, como Pai Celestial, é que a gente busque a face dele e apresente as causas, as petições, né? Aquilo que não nos angustia, aquilo que está, sabe, deixando a gente desesperado, com insônia, que a gente não consegue nem dormir de noite. Eu já passei por momentos igual a esse. Eu sempre estou relatando aqui que eu passei por síndrome do pânico durante 2 anos e meio, quase 3 anos, e não foi nada fácil. Somente eu e Deus sabemos as noites que eu passei em claro, com medo, com terror, com desespero, com agonia. Então, mas eu tô aqui hoje para relatar para você. Eu não sei até quando eu vou, tô com 52 anos, mas enquanto eu tiver fôlego, vida, vontade, eu vou falar e vou testemunhar desse Deus maravilhoso que entrou na minha vida, que trouxe paz, perdoou os meus pecados, me deu salvação, me deu alegria, perspectiva, vontade de viver. Por isso que eu busco a Ele, eu ensino a sua palavra e ensino as pessoas a buscar, a ter um relacionamento com Deus, não com religião A, B, C ou D, mas com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. A salvação está numa pessoa. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro falou que nenhum outro há salvação. A salvação não está na igreja adventista, não está na congregação cristã, não está na Assembleia de Deus, não está na quadrangular, na universal, na católica, no espiritismo. A salvação é numa pessoa. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação, vida eterna, é a gente entregar nossa vida a Cristo. Romanos 10, 9 diz que se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deus abençoe, fique com Deus, tenha um dia abençoado, sabe? É isso que você está precisando, dar um passo de fé. Crer, acreditar que Deus não é mito, Deus não é lenda, Deus é uma realidade. Eu existo, você existe, e nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus.
Ele quer ser seu Pai Celestial. Ele quer que você busque a presença dele. Como? Orando, apresentando a ele aquilo que te angustia. Tem coisas que a medicina, a psicologia, os terapeutas, qualquer coisa pode resolver, mas a nossa vida espiritual é somente esse Deus vivo e verdadeiro que quer ser o seu Pai. Ele quer ser seu Pai celestial. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Deus vai trazer paz. A paz vai aparecer na sua casa e na sua família em nome de Jesus. Busque a Deus verdadeiramente. Né? Vamos buscar a Deus. Quantos relatos nos evangelhos de pessoas que estavam com dificuldade, com enfermidade, com tanta passando por vários tipos de adversidade, e encontraram com Jesus, e Jesus trouxe a solução da adversidade, né? Jesus é maravilhoso. A oração do Pai Nosso, texto bíblico para você meditar nessa reflexão. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. O Pai Celestial, o Pai amoroso, o Pai misericordioso. Eu sou pai, eu cuido bem dos meus filhos, eu amo os meus filhos e trato bem. Imagine esse Pai Celestial maravilhoso. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijão no coração do Jefferson Noronha.